Olá, aluno, olá, aluna. Eu sou a Érica Costa, professora de Direito Processual Civil aqui do CDF Concursos. Seja muito bem-vindo ao CDF Concursos. Hoje vamos analisar a parte introdutória do Código de Processo Civil. Vamos analisar os 12 primeiros artigos, que são as normas fundamentais. Vamos lá? Nós vamos fazer uma rápida introdução sobre o direito processual civil, vamos entender o que significa o caráter instrumental do processo civil, vamos entender a diferença entre direito processual e direito material e vamos analisar em minúcias as normas fundamentais do processo civil, que são o foco da nossa apresentação de hoje. Pois bem, a forma mais primitiva de resolução de conflitos é por meio da força. Evoluindo-se socialmente, politicamente, foi atribuído ao Estado esse poder-dever de resolver os conflitos em sociedade. Portanto, havendo um conflito, a parte que se sentir lesada ou ameaçada pode submeter o caso ao Poder Judiciário, que deve dar uma resposta a esse conflito. Vamos ver aqui na tela comigo. Rapidamente, vamos só esquematizar essa introdução. Como você viu, na vida em sociedade, há direitos e deveres que devem ser respeitados. Se esses direitos e deveres forem desrespeitados, ou seja, havendo um conflito em razão do desrespeito às normas de conduta, as partes, o que elas podem fazer? Elas podem resolver de modo consensual ou recorrer ao Poder Judiciário. Caso a parte opte por submeter ao Poder Judiciário, observe que isso não é obrigatório, elas podem resolver de modo consensual. Se elas optarem por recorrer ao Poder Judiciário, esse fenômeno será processual. Sendo processual, esse fenômeno ocorrerá a formação de um processo e um juiz vai resolver este conflito. Vimos aqui rapidamente o conceito de jurisdição, né, que é esse poder-dever do Estado de resolver todos os conflitos de interesse que lhe sejam apresentados de forma definitiva. Questão de prova. Já nesse início, você já consegue resolver essa questão. A lide é o conflito de interesse qualificado pela existência de uma pretensão resistida, sendo sempre de competência do Poder Judiciário? Está errada essa questão, né? Como nós vimos rapidamente nessa introdução desse vídeo, que havendo um conflito na sociedade, as partes elas podem optar por resolver esse conflito de forma consensual. São os métodos alternativos de resolução de conflitos. Não vai ser objeto do nosso vídeo de hoje, vai ser analisado com profundidade nos cursos que estão lá no site do CDF Concursos. Mas, voltando aqui. Havendo um conflito, as partes podem resolver de forma consensual ou elas podem optar por recorrer ao Poder Judiciário. Por isso, o erro dessa questão não é sempre de competência do Poder Judiciário a resolução dos conflitos. Esse que está aqui, ó, o erro da questão. Vamos em frente. O que significa a instrumentalidade do processo? Quando nós falamos que o processo é um instrumento, significa que o processo ele tem por finalidade conduzir a um resultado. Por isso que a doutrina destaca o caráter instrumental do processo civil, porque as normas de processo elas servem de instrumento para que a lei seja aplicada ao caso concreto. Agora vamos entender a diferença entre o direito processual e o direito material. Essa classificação entre direito processual e material, ela não depende da localização do ordenamento jurídico da lei. Ou seja, não é porque uma norma está lá no Código Civil que ela é de direito material. A gente tem que analisar a natureza da norma. E para analisar a natureza, o que a gente leva em consideração? Para as normas de direito material, o que se deve analisar? As normas que indicam o interesse primário, são essas as normas de direito material. Ou seja, elas regulam a vida em sociedade, elas estabelecem os direitos, deveres e obrigações. Já as normas processuais, como nós vimos, elas são instrumentais. Elas são normas que tutelam um interesse secundário. Elas não são um fim em si mesmo, mas um instrumento para se fazer valer o direito material desrespeitado. Olha aí, sintetizando o que nós acabamos de falar. As normas processuais são instrumentais, elas tutelam um interesse secundário. Vamos em frente. Veja como esse assunto foi cobrado nessa prova de concurso público. A classificação das normas em materiais ou processuais depende de sua localização no ordenamento jurídico, sendo materiais todas as normas dispostas no Código Civil e Penal, e processuais aquelas situadas nos Códigos de Processo Civil e Penal. Errada essa questão, a gente acabou de ver que a classificação entre normas de material e processual, ela não depende da localização da norma no ordenamento jurídico, mas da sua natureza. Vamos em frente. Agora nós vamos começar a analisar
o tópico principal desse vídeo, que são as normas fundamentais. Como eu te falei, as normas fundamentais estão previstas do artigo 1º ao artigo 12º do CPC. São só 12 artigos, é muito importante que você leia com muita atenção esses artigos, que os memorize na medida do possível, porque eles são muito exigidos em provas de concurso público. As normas fundamentais são as normas que trazem os valores do Código de Processo Civil. Elas trazem o vetor interpretativo, elas orientam como as pessoas devem analisar o código, como o Código de Processo Civil deve ser aplicado. Por isso que elas são fundamentais. Aqui na tela comigo. Os 15 primeiros artigos do Código de Processo Civil trazem as normas processuais civis. Hoje nós vamos analisar as normas fundamentais, que estão do artigo 1º ao artigo 12º. Em outra oportunidade, nós vamos analisar a aplicação das normas processuais. Vamos começar aqui analisando as normas fundamentais. O primeiro artigo do CPC, ele fala do princípio da conformidade com a CEF, com a Constituição Federal. Vamos ler a letra do CPC. O processo civil será ordenado, disciplinado e interpretado conforme os valores e normas fundamentais estabelecidos na Constituição da República Federativa do Brasil, observando-se as disposições desse Código. Observe que o primeiro artigo do Código de Processo Civil traz uma norma fundamental que diz que o Código de Processo Civil ele deve observância à Constituição Federal. Sendo a Constituição Federal a norma que está no ápice do ordenamento jurídico, o Código de Processo Civil, como uma norma infraconstitucional, deve observância à Constituição Federal. É isso que o artigo 1º do CPC diz. Portanto, rapidamente, nós vimos aqui que o processo civil será ordenado, disciplinado e interpretado conforme a Constituição Federal. Esse artigo ele tem uma importância simbólica e pedagógica e reafirma o comprometimento do Código de Processo Civil com a Constituição Federal. Artigo 2º do Código de Processo Civil, ele traz dois princípios. Ele traz o princípio da inércia da jurisdição e o princípio do impulso oficial. Vamos ler aqui o artigo 2º do CPC. O processo começa por iniciativa da parte e se desenvolve por impulso oficial, salvo as exceções previstas em lei. Ou seja, o artigo 2º do CPC traz outra norma fundamental que diz o quê? Que o processo ele exige a iniciativa da parte para que ele tenha início. Quando nós falamos do princípio da inércia da jurisdição, a sua finalidade é assegurar a imparcialidade do juiz. Perceba, imagine que se fosse possível um juiz iniciar um processo de ofício. Ora, o juiz vai julgar esse processo. Portanto, ele não pode iniciar de ofício, porque a sua imparcialidade estaria comprometida. Por isso, é que o Estado juiz ele fica parado, aguardando a provocação das partes em levar um processo ao Poder Judiciário para que ele seja resolvido. Esse é o princípio da inércia. Outro princípio que está aqui nesse artigo 2º do CPC, é o princípio do impulso oficial, que diz o quê? Iniciado o processo, ou seja, havendo a provocação, esse processo se desenvolve por impulso oficial, ou seja, o próprio Poder Judiciário vai impulsionando ele até a efetiva prestação jurisdicional. Artigo 3º do CPC, ele traz o princípio da inafastabilidade do controle jurisdicional e o princípio da preferência pela solução consensual de conflitos. Observe aqui que nós estamos analisando os 12 primeiros artigos do Código de Processo Civil na ordem sequencial. Primeiro, segundo, terceiro. Estamos aqui no terceiro, que são as normas fundamentais. Esses artigos, muitas vezes, eles trazem mais de um princípio, que é o caso aqui do artigo 3º, que traz esses dois princípios que vamos analisar agora. O princípio da inafastabilidade, que diz o quê? Que não se excluirá da apreciação jurisdicional ameaça ou lesão a direito. Esse princípio também é uma garantia constitucional. Ele também está previsto na Constituição Federal. E o outro princípio que traz o artigo 3º é o princípio da preferência pela solução consensual de conflitos, que diz o quê? Que o Estado promoverá, sempre que possível, a solução consensual dos conflitos. Além disso, esses conflitos, essa forma consensual de resolução, ela deve ser estimulada pelos juízes, pelos advogados, pelos defensores públicos e pelos membros do Ministério Público. Vamos em frente. Questão de prova. Vamos ver como esse assunto foi abordado nessa questão. Não cabe ao Estado promover a solução consensual de conflitos. Ela depende unicamente de iniciativa privada e deverá ser realizada entre os jurisdicionados. Acabamos de ver, né, pessoal, que essa questão está absolutamente incorreta, porque cabe sim ao Estado promover a solução consensual dos conflitos. Está aqui, ó, no artigo 3º do CPC. E
essa solução consensual, ela deve ser estimulada, relembrando, pelos juízes, pelos advogados, pelos defensores públicos e pelos membros do Ministério Público. Vamos para o artigo 4º do CPC. Esse artigo também traz 3 princípios. Ele traz o princípio da razoável duração do processo, o princípio da preferência pela solução integral de mérito e o princípio da efetividade do processo. Vamos ler o artigo 4º. As partes têm o direito de obter, em prazo razoável, a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa. Vamos destrinchar o artigo 4º. O que o artigo 4º diz? Que o Estado deve enfrentar o mérito do processo. Quando nós falamos que o Estado deve enfrentar o mérito do processo, o que isso significa? Que o Estado ele deve definir quem tem o direito, quem está certo, quem está errado. Isso quer dizer enfrentar o mérito do processo. Sempre que possível, o Estado ele deve adotar medidas para que o conflito ele seja resolvido. Por isso é que se diz que a preferência pela solução integral de mérito, e não aquelas decisões formais que extinguem o processo por uma minúcia processual. Vamos em frente. Além do Estado ter que enfrentar o mérito do processo sempre que possível, ele deve, além de proclamar essa solução, ele deve efetivar, ele deve concretizar o direito reconhecido. Ou seja, não basta o Estado dizer o direito, ele deve efetivar esse direito. Além disso, além de dizer o direito e efetivar, ele deve realizar essas 2 tarefas em um prazo razoável. É isso que diz o artigo 4º do CPC. Vamos em frente. Artigo 5º do CPC, princípio da boa-fé objetiva. Esse princípio da boa-fé objetiva ele é de fundamental importância. Ele traz uma norma de comportamento que aduz que as partes elas devem agir de forma ética, proba. Não só as partes, todos aqueles que de alguma forma atuam no processo, como o juiz, os agentes públicos que cuidam do processo no tribunal, os advogados, o membro do Ministério Público, todos aqueles que de alguma forma participam do processo devem agir de acordo com a boa-fé objetiva. Aqui na tela comigo a gente viu que a boa-fé objetiva é uma norma fundamental de comportamento e ela pode ser analisada por 2 perspectivas. Isso é muito cobrado em provas de concurso público. A boa-fé objetiva, que foi adotada pelo CPC de 2015, ela diz que ela traz uma norma de conduta, ou seja, as partes devem agir de forma ética e leal. Já para a boa-fé subjetiva, que não foi adotada pelo CPC, ela leva em consideração a intenção do sujeito, se ele acredita ou não que o seu comportamento é lícito ou probo ou ético. Essa não foi a acepção adotada. Por quê? Porque o que importa para o CPC de 2015 é que a parte haja eticamente, a conduta dela é que é analisada e não a sua intenção. Questão de prova. Olha como esse assunto foi cobrado nessa questão. A boa-fé no direito processual civil exige a verificação da intenção do sujeito processual? Errada, né? A gente viu que a boa-fé adotada no CPC é a boa-fé objetiva e ela não exige a intenção. Ela exige que seja adotado um padrão ético de conduta. Vamos em frente. Princípio da cooperação. O princípio da cooperação vem previsto no artigo 6º do Código de Processo Civil e o que ele aduz? As partes elas devem cooperar. Ou seja, não há mais uma centralidade. Tanto as partes como o juiz, eles devem cooperar para que o processo ele se resolva de forma célere, de forma efetiva e de forma justa. Quando nós falamos que as partes devem cooperar, nós não estamos falando no sentido romântico da palavra, porque o autor ele quer ver o seu direito reconhecido e o réu também quer ter o seu direito reconhecido. Mas quando nós falamos em cooperação, nós queremos dizer que elas não podem adotar medidas ilícitas, tentando fraudar o processo. Essa é a ideia do princípio de cooperação. Portanto, vamos ler como é que o CPC traz esse artigo 6º do CPC. Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha em prazo razoável uma decisão de mérito justa e efetiva. Veja, a responsabilidade pela duração razoável do processo é de todos eles devem cooperar, de modo a se evitar o cometimento de abusos. Vamos em frente. Artigo 7º do CPC também traz 2 princípios. O princípio da igualdade, também chamado de isonomia, e o dever do juiz de zelar pelo efetivo contraditório. Vamos ler o artigo 7º. É assegurada às partes paridade de tratamento em relação ao exercício de direitos e faculdades processuais, aos meios de defesa, aos ônus, aos deveres e à aplicação de sanções processuais, competindo ao juiz zelar pelo efetivo contraditório. Observe aqui, destrinchando esse artigo 7º.
significa que devem ser dadas às partes as mesmas oportunidades e os mesmos instrumentos processuais para que elas possam valer os seus direitos. Esse aqui é o princípio da isonomia. Além disso, diz o artigo 7º que o juiz ele deve zelar pelo efetivo contraditório, ou seja, a decisão ela deve ser construída com uma dialética, de modo que as partes elas conversem com o juiz. Isso que significa o zelo pelo efetivo contraditório. Vamos em frente. Vamos ver como esse assunto foi cobrado nessa questão. O exercício do direito ao contraditório compete às partes, cabendo ao juiz zelar pela efetividade desse direito. Observe que essa questão ela cobrou a literalidade, quase a literalidade do CPC. Por isso é muito importante que você leia em minúcias o artigo 1º ao 12º. Vamos em frente. Artigo 8º do Código de Processo Civil, ele traz vários princípios. Ele traz o princípio da dignidade da pessoa humana, da proporcionalidade, da razoabilidade, da legalidade, da eficiência e o dever de atendimento aos fins sociais e às exigências do bem comum. Observe aqui que a proporcionalidade e a razoabilidade, elas estão agora previstas expressamente no CPC, tá? Estão aqui no artigo 8º. Vamos ver a letra da lei. Artigo 8º. Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais, não são fins econômicos, são fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência. Esse artigo 8º ele é uma consolidação de diversos enunciados normativos. Ele também tem uma importância simbólica e pedagógica ao dispor que o juiz, ao julgar, deve atender aos fins sociais e às exigências do bem comum, de modo a promover e a resguardar a dignidade da pessoa humana, observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência. Questão de prova. Vamos ver como esse assunto foi cobrado nessa questão de 2018, uma questão recente. No novo Código de Processo Civil, proporcionalidade e razoabilidade passaram a ser princípios expressos do direito processual civil, os quais devem ser resguardados e promovidos pelo juiz. Perfeita a questão. A questão traz o artigo 8º do CPC que nós acabamos de analisar, o qual prevê expressamente que o princípio da proporcionalidade e da razoabilidade devem ser resguardados e promovidos pelo juiz. Artigo 9º, ele traz o princípio do contraditório prévio. E o que ele diz? Não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida. Pelo princípio do contraditório prévio, as partes elas devem se manifestar previamente. Observe, não serve um contraditório em que as partes se manifestem depois do juiz dar a sua decisão. As partes elas devem se manifestar antes do juiz decidir. Por isso, o princípio do contraditório prévio ele prevê, além dessa participação prévia, o direito que as partes têm de influir, de participar da decisão judicial. Por isso ele é muito importante. Vamos vê-los em detalhes aqui. Pelo princípio do contraditório prévio, a parte tem o direito de influir, participar da construção da decisão judicial e essa participação ela tem que ser prévia. Esse artigo 9º, ele tem 3 exceções. Quando nós falamos que o princípio do contraditório prévio tem 3 exceções, nós não estamos dizendo que o contraditório não vai ocorrer, não é isso. Lembre-se que o contraditório ele é uma garantia constitucional, ele sempre vai estar presente. No entanto, nem sempre ele será prévio. Há 3 situações em que o contraditório ele vai ser posterior, ele vai ser postergado, ou seja, a parte ela vai ter o direito de se manifestar depois da decisão do juiz. Como se trata de exceções, essas 3 exceções elas são muito exigidas em provas de concurso público, por isso muita atenção às 3 exceções ao princípio do contraditório prévio. Aqui na tela comigo. No caso da tutela provisória de urgência, ou seja, o juiz ele pode proferir uma decisão e depois pedir para a parte se manifestar. Por quê? Porque caso fosse necessário abrir prazo para a parte se manifestar antes, esse procedimento ele poderia prejudicar a tutela. Vamos dar um exemplo. No caso da tutela provisória de urgência. Uma parte está precisando ser internada numa UTI. Imagine você se o juiz tivesse que abrir prazo para o Estado se manifestar, dizer por que não tem UTI, quais são as suas razões. Pode ser que a pessoa, nesse prazo, já tenha até falecido. Por isso que a tutela provisória de urgência, ou seja, quando há uma urgência, o juiz pode decidir ali rapidamente e depois abrir prazo para outra parte se manifestar. Vamos para a segunda exceção do contraditório prévio, que é a tutela de evidência. Ou seja, analisando o juiz que o direito é evidente, ele já pode conceder a tutela e depois abrir prazo para outra parte se manifestar. A terceira exceção ao contraditório prévio está aqui, nas ações monitórias, que
possibilita que o juiz proceda à expedição do mandato de pagamento para o réu antes que ele seja previamente ouvido. Na medida do possível, eu sugiro que você decore essas 3 exceções. Questão de prova. Vamos ver como esse assunto foi cobrado aqui. A garantia do contraditório participativo impede que se profira decisão ou se conceda tutela antecipada contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida. Decisão surpresa. Olha, essa é uma questão difícil. E aí? A questão está errada, né? A gente viu que o contraditório prévio, ele não veda que se profira tutela de urgência e de evidência. São 2 das 3 exceções ao princípio do contraditório prévio. Por isso que, como regra geral, o juiz deve proferir uma decisão de modo que a parte seja ouvida. No entanto, no caso da tutela de urgência e de evidência, podem ser deferidas decisões judiciais sem que a parte seja previamente ouvida. Ela será ouvida posteriormente. Artigo 10º do CPC, vedação às decisões surpresa, também chamadas de outros doutrinadores, chamam essa vedação de decisões de terceira via. Vamos ler o artigo 10º. O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício. O artigo 10º, ele traz a vedação às decisões surpresas, ou seja, mesmo que o juiz já possa proferir uma decisão, seja uma matéria que ele possa conhecer de ofício, mesmo assim ele deve oportunizar que as partes se manifestem. Isso consagra esse contraditório, essa decisão que deve ser construída entre as partes e entre o juiz. Por isso, o juiz previamente deve oportunizar que as partes se manifestem, vedando que ele profira uma decisão surpresa, que pegou a parte de surpresa. Assim, sempre que o juiz verificar, olha, eu estou achando que as partes não se manifestaram sobre um determinado fundamento e eu acho que eu vou julgar esse fundamento, ele deve intimar as partes para que elas se pronunciem no processo. Portanto, o artigo 10 ele evita as decisões surpresas. Significa que as partes elas têm o direito de se manifestar sobre qualquer questão que seja relevante para a solução da causa, mesmo se tratando de questão que possa ser conhecida de ofício pelo juiz. E se o juiz não intimar as partes para que elas se pronunciem previamente, qual que é a consequência? Bom, se for descumprido o artigo 10º do CPC, que veda as decisões surpresas, ou seja, dando ao juiz uma decisão surpresa, a consequência é a nulidade dessa decisão. Questão de prova. Vamos ver essa questão. O juiz não pode decidir com base em fundamento a respeito do qual não tenha sido dada oportunidade de manifestação às partes, ressalvado o caso de matéria que deva decidir de ofício. E aí? Está errada essa questão, né? O artigo 10º do CPC diz que o juiz não pode decidir em grau algum de jurisdição, ou seja, o juiz de primeiro grau, o juiz que está no tribunal, que são os desembargadores, eles não podem decidir com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício. Muita atenção ao artigo 10º do CPC. Artigo 11º, ele traz o princípio da publicidade e o princípio da motivação das decisões judiciais. Significa que todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos e fundamentadas todas as decisões. Perceba, a regra geral é a publicidade. Ela é um desdobramento do princípio democrático. Ou seja, pelo princípio da publicidade, todas as decisões, as sessões, se qualquer cidadão quiser ir ao tribunal, pegar um processo e ler esse processo, participar de uma audiência, ele pode, essa é a regra geral. No entanto, essa regra geral tem exceções, que são os casos de segredo de justiça. Vamos ver aqui na tela comigo. Como vimos, o princípio da publicidade não é absoluto. Nos casos de segredo de justiça, pode ser autorizada a presença somente das partes, de seus advogados, seus defensores públicos ou do Ministério Público. Isso aqui é uma exceção. O outro princípio, que o artigo 11º do CPC traz, é o princípio da motivação, que significa que as decisões elas serão fundamentadas. Dizer que uma decisão deve ser fundamentada significa que o juiz ele deve externar, ele deve mostrar as razões de fato e de direito que o levaram a decidir numa determinada direção. Por isso que não é possível que o juiz simplesmente decida, você está certo e você está errado. O juiz tem que dizer o porquê, ele tem que fundamentar a sua decisão. E se uma decisão não for fundamentada, qual que é a consequência? É a nulidade. Decisão não fundamentada é uma decisão nula. Questão de prova. O princípio constitucional da publicidade de atos processuais alcança não apenas os autos do processo, mas também as sessões e audiências. Isso mesmo. O princípio da publicidade ele é amplo
e traz como regra geral que as partes têm acesso aos autos, eu posso ler um processo, eu posso assistir uma sessão, eu posso participar de uma audiência. Vamos em frente. Esse é o último artigo que nós vamos analisar hoje, o artigo 12º do CPC, que traz a ordem cronológica de julgamento. Diz o artigo 12º que os juízes e os tribunais atenderão preferencialmente a ordem cronológica de conclusão para proferir sentença ou acordo. Pois bem, esse artigo 12º do CPC, ele foi fruto de muita polêmica. No início, antes do CPC entrar em vigor, ele dizia que havia uma obrigatoriedade, ou seja, os juízes, para proferir sentença, eles tinham que observar essa ordem de cronologia de conclusão dos processos. No entanto, essa obrigatoriedade foi muito criticada, de modo que atualmente temos que a ordem cronológica para o juiz julgar, ela é preferencial, ou seja, os processos eles vão sendo colocados em fila. O juiz vai pegando o processo que está conforme a sua localização na fila. Por isso, esse princípio ele é muito importante, essa ordem cronológica dos julgamentos, porque ele é um princípio que ressalta a isonomia. Não tem mais os furas-filas. Os processos, uma vez ajuizado o seu processo, ele vai seguir uma ordem. Vamos ver aqui na tela comigo. Esse artigo 12º, ele prestigia o princípio da igualdade da razoável duração do processo. Essa ordem cronológica, ela é preferencial e não obrigatória. Essa ordem cronológica tem exceções. Quando nós falamos que existem exceções à ordem cronológica, significa que o juiz não precisa observar. Ele pode pegar esse processo e julgar fora da ordem. Essas hipóteses são excepcionais e, por isso, elas devem ser analisadas com muita atenção. Aqui na tela comigo. O juiz pode analisar um processo fora da ordem no caso das sentenças proferidas em audiência, no caso das sentenças homologatórias de acordo ou de improcedência liminar do pedido, no caso do julgamento de processos em bloco, ele não precisa observar a ordem cronológica, no caso do julgamento de recursos repetitivos ou de incidentes de resolução de demandas repetitivas, no caso das decisões proferidas com base no artigo 485 e 932 do CPC, no caso do julgamento dos embargos, o juiz não precisa observar essa ordem cronológica. No caso do julgamento do agravo interno, ele pode já julgar esse agravo fora da ordem. No caso das preferências legais e as metas estabelecidas pelo Conselho Nacional de Justiça, os processos criminais, os órgãos jurisdicionais que tenham competência penal e essa última exceção aqui, ó. Se a causa exigir uma urgência no julgamento, o juiz pode tirar ela da ordem e julgá-la imediatamente, mas ele deve fundamentar por que ele vai tirar esse processo da ordem cronológica. Finalizamos aqui o último artigo da análise desse vídeo de hoje. Vimos em detalhes as normas fundamentais do Código de Processo Civil, analisamos o artigo 1º ao artigo 12º do CPC. Muito importante que aí na sua casa você abra o Código de Processo Civil, leia em detalhes esses artigos, porque esses 12 artigos introdutórios são só 12, são poucos e são muito cobrados em provas de concurso público. Até o próximo vídeo.